Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, na verdade, na carta aos Hebreus, capítulo 12. É uma carta escrita aos cristãos que eram descendentes, de Abraão, os cristãos que vieram do judaísmo, espalhados pelo mundo na época do primeiro século, chamados os cristãos da diáspora. E para eles, o Senhor Deus escreveu uma carta, através da pena não se sabe de quem. Alguns desconfiam ter sido o apóstolo Paulo, muitos outros discordam, diz que não foi Paulo. Tem algumas semelhanças com o estilo literário de Paulo, mas provavelmente não foi Paulo. Isso não importa, porque o que importa é que se foi A ou B, o mais importante é que quem inspirou A ou B foi o Espírito Santo. Então essa é uma palavra que atravessa séculos e chega até nós hoje. E é uma palavra que vai direto ao nosso coração. Então te convido a ler os primeiros 3 versos do capítulo 12 da carta aos Hebreus, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos e ora comigo. Pai querido, nosso coração transborda de alegria hoje pelo que Tu estás fazendo no nosso meio, dos louvores, as ofertas, a oração, aos batismos e recebimento de novos membros na nossa comunidade. Mas hoje, Senhor, nós também oramos por uma palavra nova que nos desafie na direção de deixarmos um legado neste mundo que vivemos. Um mundo, Senhor, tão cheio de dificuldades. Vivemos numa cidade, Senhor, tão difícil nesses últimos dias, insegura. Muitos corações, Deus, têm estado tão desanimados, com corrupção, com falta de integridade no ambiente público, com a insegurança. Por isso, Pai, nós temos uma expectativa de que com essa palavra hoje, Tu possas trazer vida nova para as famílias que estão aqui, para as pessoas que estão aqui, para filhos e filhas do Senhor que vieram aqui hoje, convidados pelo Teu Santo Espírito e nem sabiam disso, mas estão aqui porque o Senhor as trouxe. Que seja dia de restauração, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o verso 2 desse texto traz um princípio importantíssimo. Na verdade, é o final do verso 1, quase virando para o verso 2. Ele fala que nós somos chamados a correr com perseverança uma corrida. Tem uma corrida proposta para nós. Essa corrida nós poderíamos chamar de vida cristã, ou melhor, de vida. A nossa vida é uma jornada, é uma longa jornada para muitos. É uma jornada a respeito da qual o próprio Jesus disse, não será fácil. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz, no mundo terei aflições, Ele está dizendo o seguinte, essa corrida que eu proponho para vocês não vai ser moleza. Só que uma corrida que nos é proposta é para ser corrida. Uma carreira posta diante de nós vai fazer de nós pessoas que escolhem entre 2 caminhos, ou o caminho da passividade, da negligência e da preguiça, da acomodação, e quem escolhe esse caminho fica lá de braços cruzados, vendo a vida passar, e este é um personagem absolutamente passivo da história. São outros que tomam decisões por ele, e quando a vida dele acaba, nada de importante ficará para as próximas gerações.
Ou quando entendemos que nos é trazida essa proposta de corrermos uma corrida, nós escolhemos ao invés a posição ativa, de corrê-la de maneira abençoada, de correr a corrida bem corrida. Faz sentido? De maneira plena, de maneira proativa, fazendo diferença. E quando a nossa vida passar, teremos deixado um legado atrás de nós. E esse é o propósito da nossa reflexão ao longo do mês de abril. Falarmos sobre esse legado. O pastor Fabiano falou no domingo passado, muito bem por sinal, que nós deixaremos um legado na medida em que nos dispusermos a servir o mundo. E a base do serviço, a força motivacional maior do serviço, não é pena daqueles que precisam do serviço, não é obediência ao seu pastor que mandou vocês servir no ministério, não. A base primordial que nos motiva ao serviço é o amor ao próximo. Quando vivemos vidas cheias de amor e por isso servimos, estamos deixando um legado. Você crê nisso? Amém. Hoje nós vamos falar sobre crescimento, porque se vamos correr, nós entendemos que algo que sai daqui e termina ali, uma trajetória, uma corrida, é algo dinâmico. E nós já estamos concordando que a vida cristã não foi oferecida para mim e para você para ser uma experiência estática. Você não foi comprado pelo sangue de Jesus para se tornar um cristão esquentador de cadeira, estático, passivo, que apenas olha a vida passar. Você foi chamado para protagonizar uma história, para estar à frente e dizer: Deus me usa e faz de mim o homem ou a mulher que o Senhor quer que eu seja. Isso é ser dinâmico. É o homem que olha para trás e diz: eu sou um pai melhor, um marido melhor, eu sou um servo melhor do que eu fui ano passado. Porque na caminhada com Cristo existe um dinamismo que nos transforma para melhor. Amém, irmãos? Tem um texto que fala sobre isso. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 13. Paulo entendia a vida cristã como uma corrida, muito bem. Diversos textos de Paulo eu poderia citar aqui. Ele fala que o nosso trabalho no mundo, a nossa experiência vivencial no mundo, o seu próprio ministério são corridas. E ele diz: eu não quero correr em vão, eu não quero correr de maneira inútil. E escrevendo aos Efésios, ele diz assim: o alvo e o objetivo desta carreira, ele diz assim, nós vamos correr, abre aspas, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e então cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós vamos correr, por quê? Porque eu quero a cada dia ser e ser transformado nesta pessoa que Deus quer de mim. Até onde? Até a maturidade, até a estatura da plenitude de Jesus Cristo. É pouco ou você quer mais? Esse é o chamado de Paulo para nós. Portanto, não fomos chamados e comprados pelo sangue do Cordeiro para ficarmos estáticos, paralisados. Fomos chamados e comprados com sangue precioso para crescermos nessa jornada. Quem quer crescer? Diz aí. Claro que a gente quer. Agora, você sabe que não é fácil. O próprio Jesus falou isso. Na vida, vocês terão aflições. Na vida, vocês terão conta para pagar. Na vida, vocês vão ter momentos de liseira. Conhece esse momento? Sim ou não? Na vida, o seu cônjuge vai dar trabalho, mais do que você esperava. Quem tem filho adolescente, levanta a mão. Pode baixar, não preciso falar mais nada. É a vida. Não vai ser fácil. Existe uma carreira proposta para nós. A gente quer crescer, a gente quer se engajar nessa carreira. A gente só não sabe se consegue. E a grande verdade, irmãos, é que eu tenho visto, tanto na minha experiência de gabinete pastoral,
ouvindo e recebendo muitas pessoas, como nas conversas e nos contatos com muitas famílias, eu tenho visto mais do que nunca pessoas que estão para jogar a toalha e para desistirem. Pessoas que estão para pedir misericórdia e dizer, Senhor, não aguento mais. Infelizmente, nós temos visto índices de suicídio aumentando, nós temos visto índice numérico de pessoas que estão desistindo de suas famílias, não aguentam mais e numa postura desesperada abandonam tudo. É ou não é, irmãos? Esse é o mundo que a gente vive. Quem não se abalou essa semana com a notícia daquela jovem estudante de direito baleada na cabeça? A gente vê uma notícia daquela e diz, meu Deus, eu sei que a cidade é violenta, eu sei que essas tragédias acontecem, mas podia ser minha filha, foi aqui do lado de casa. Isso desmotiva a gente, não é? A gente tem uma carreira para percorrer, a gente quer se animar para percorrê-la, aí liga a televisão, acessa a internet, vê uma notícia dessa e esmorece. Essa é a nossa realidade, irmãos, mas a palavra da carta aos Hebreus aqui traz para nós uma boa notícia. Traz para nós a notícia de que esta corrida, por mais difícil que seja, ela pode ser vencida, ela pode ser percorrida. E eu queria que você olhasse comigo agora para o texto de novo. A partir do verso 1, eu quero encontrar com vocês aqui nesse texto alguns pontos que vão nos ajudar, já que a gente está concordando que tem uma corrida para correr e que ela tem que ser bem corrida, que a gente tem que se esmerar para cruzar a linha de chegada. Se a gente está concordando com isso, vamos ver como é que Deus vai nos ajudar nesse processo. Então eu te convido a olhar no verso 1, ele diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Primeira boa notícia, excelente notícia. Ele começa o texto falando, portanto. Quando ele fala, portanto, ele está fazendo um link com o que ele acabou de dizer. O que é que ele acabou de dizer? Está lá no capítulo 11. Se eu estou lendo 12, este portanto diz respeito ao que está no capítulo 11. E no capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus faz uma descrição longa de uns personagens aos quais ele dá o título de heróis da fé. Aí ele vai falar de Noé, que creu pela fé, que tinha que construir aquela arca. Ele vai falar de Enoque, um homem que caminhou com Deus. Ele vai falar de Abraão, que pela fé acreditou na promessa que Deus lhe havia dado, de formar a partir dele uma grande nação, ainda que ele não visse, ainda que ele na sua humanidade frágil e limitada, confundisse a promessa de Deus com um jeitinho que ele resolveu dar com a escrava Agar, de quem nasceu seu filho Ismael. Ainda que o Abraão não pudesse contemplar a realização desta promessa, ele foi herói da fé, e está no capítulo 11. Por quê? Porque ele creu, ele teve fé. E aí no verso 1 do capítulo 12, o autor começa, portanto, vocês têm uma nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Os heróis da fé. Então imagine a cena aqui. É como se você estivesse na linha de largada para começar essa corrida. Você sabe que não vai ser fácil, você sabe que tem muitos obstáculos, esse trajeto é muito cheio de altos e baixos, é ou não é, irmãos? Todos esses que a gente elencou aqui. Liseira, casamento, filhos adolescentes, e empresa e conta para pagar, altos e baixos, e a nossa vida vai nesse sobe e desce. Mas na medida em que você vai largar, você escuta uma voz, e essa voz vem de Abraão, que está lá sentado na primeira bancada da arquibancada e diz para você assim, vai Mário, vai meu irmão, que eu já fui, e eu sei que pela fé, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio taco, não é pelo nosso conhecimento apenas, mas é pela fé, a gente vai transpor muralhas, a gente vai passar por montes e vales, mas passa e chega do lado de lá. Amém, queridos? As testemunhas fazem isso. As testemunhas dizem assim, meu irmão, está difícil, eu sei, porque eu também já passei por esse estreito, mas pode ir, que eu sei que você confia no mesmo Deus que eu confiei. Isso é muito bom da gente ouvir. Eu não sei se você já teve alguma conversa, algum tempo
com alguém que contou para você uma experiência difícil que ele ou ela superaram, e você diz assim: puxa, eu estou passando por essa mesma experiência, e como me fortalece ouvir que alguém de carne e osso, igual a mim, sujeito às mesmas tentações e mazelas, enfrentou e está aqui vivo para contar a história. É ou não é positivo isso? Então é a nuvem de testemunhas ao nosso redor dizendo: vai na fé. Não vai só na tua força não, que na tua força tu não cruza o primeiro obstáculo. Vai na fé, porque tu crê no mesmo Deus que eu creio, e é Ele quem nos segura pela mão e nos leva. Pode dar um amém bem forte? Nós cremos nisso. Se a gente não crê nisso, irmãos, nós estamos perdidos. O texto continua e diz ainda no verso 1, que na medida em que nós temos essa nuvem de testemunhas nos dando força, nos fazendo acreditar que pela fé a gente vence, ao mesmo tempo ele diz o seguinte: mas olha, você tem que se ajudar, você tem que fazer a sua parte, você tem que estar atento, olhos abertos. É quando ele diz aqui, corre a carreira, mas livrem-se de tudo que lhes atrapalha e do pecado que lhes envolve. A gente vai correr, mas a gente tem que prestar atenção no que é que ao longo do trajeto está atrapalhando e no que é pecado, e o pecado impede a caminhada. Tem coisas que não são necessariamente pecado, mas que atrapalham a caminhada. Quer um exemplo? A gente tem que ter tempo para ler a palavra de Deus, não tem? A gente não tem que ter tempo para ler isso? A gente tem que se dedicar. Se a gente não se alimentar da palavra, a gente vai se alimentar de alguma outra coisa. E quando a carne milita com o espírito, sabe quem vence? Vence aquele que está melhor alimentado. Faz sentido para você? Total. Se você não se alimenta da palavra, porque não tem tempo, talvez seja porque você esteja gastando tempo demais em outras coisas. E aí a gente podia falar coisas como Netflix, como Facebook, como mídias sociais em geral. São coisas que não são necessariamente pecado, como o dinheiro também não é pecado. Mas o que é que Paulo diz a Timóteo? Que o amor ao dinheiro estabelece uma relação tão ruim com este instrumento de bênção que é o dinheiro, que se torna a raiz de todos os males. Então, tem coisas que a gente faz que não é pecado, mas a forma como a gente se relaciona com ela de maneira desmedida pode se transformar em algo tão ruim que atrapalha a caminhada. Então ele diz: prestem atenção no que é que está atrapalhando, refaçam as suas agendas se o problema é tempo, mas preste muita atenção também naquilo que é pecado. E você sabe o que é. Você que está aqui sabe o que é. Davi nos deu um dos maiores e melhores exemplos de oração a ser feito. No Salmo 139, quando o salmista Davi diz: Senhor, sonda o meu coração, conhece o meu íntimo e vê lá no fundo se tem algo lá dentro que te desagrada. Lembra disso? Final do Salmo. Isso é para nós fazermos e nessa oração pedirmos: Senhor, tem pecados com os quais eu convivo há tanto tempo que é capaz de eu já estar até achando normal. Ou se não, é capaz de eu já ter jogado a toalha e desistido de tratar. É algo que não sai de mim. Mas em nome de Jesus, não vos sobreveio tentação que não lhes fosse capaz de suportar. Então eu quero te dizer que para percorrer uma corrida bem corrida, para que você vá nessa jornada de maneira firme e passe na linha de chegada de maneira abençoada, você precisa tratar isso no seu coração. Organizar o seu tempo e as suas prioridades com aquilo que não é pecado, mas que atrapalha, e tratar de maneira séria o pecado. Tratar de maneira resolutiva aquilo que bloqueia e breca a sua caminhada. Amém, irmãos? Deus fale com quem Ele quer falar aqui hoje, em nome de Jesus. Terceiro ponto, agora sim vamos para o verso 2. Diz que enquanto nos engajamos na carreira que nos é proposta, verso 2 fala de foco. Ele diz assim: mantenham os seus olhos, onde? No autor e consumador da vossa fé. Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus Cristo. E olha que lindo isso.
O autor coloca desta maneira porque ele sabe que como esta caminhada enfrenta montes e vales, tempos claros e tempos escuros, como nós oscilamos no nosso percurso, ele sabe que como humanos teremos a tendência de não olhar para Jesus, mas olhar para um lado, olhar para o outro, tentar prestar atenção no que é que o vizinho está dizendo, que impressão ele está tendo de ti. Sabe quando isso aconteceu de uma forma muito emblemática? Foi lá no Evangelho de Mateus, quando Pedro é convidado por Jesus, no capítulo 14, a andar sobre as águas. Lembra desse momento? Jesus vem de madrugada, eles acham que é um fantasma. Quando vem que é um mestre, Pedro então é levado assim por um rompante de fé e diz: mestre, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá andando na tua direção. E Jesus diz: olha aí, Pedro, gostei, você está me seguindo? Quem segue o mestre um dia começa a fazer o que o mestre faz. É isso aí, Pedro, pode vir. Aí Pedro vai. Imagina o primeiro passo que Pedro deu. Pá, não afundou, fé e os olhos dele em Cristo. No verso 30 do capítulo 14 de Mateus, especificamente no verso 30, diz o texto que Pedro tira os olhos de Cristo e começa a olhar para o lado e reparar na força das ondas e no poder do vento que começava a soprar mais forte, anunciando uma tempestade que viria. O que acontece? Afunda. Tirou os olhos de Cristo, começou a afundar. Então a carta aos Hebreus fala de maneira bastante enfática para nós o seguinte: olha, tem uma carreira, não vai ser fácil, você vai ouvir testemunhas dizendo: vai lá porque eu já fui e deu certo, isso vai te animar, você tem que fazer a tua parte se livrando do que atrapalha e do pecado, e mesmo assim ainda vai ser peleja, vai ser duro. Agora, enfrenta essa dureza não olhando para os problemas, enfrenta essa dureza olhando para Cristo. Olha para Ele e diz: Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu sei que está tendo problemas aqui do lado, meu olho está em Ti. O Senhor me dá capacidade, o Senhor me dá unção, sabedoria para ir resolvendo, mas os meus olhos estão em Ti, Senhor. Enquanto os nossos olhos estiverem olhando para a grandeza do Deus a quem servimos, os pequenos, por maiores que sejam, haverão de se apequenar, porque o nosso Deus é poderoso. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Queremos crescer, queremos ser alguém amanhã melhor do que somos hoje. Para isso a gente precisa se empenhar, para correr essa carreira de maneira abençoada. Para terminar, irmãos, no verso de número 3, no final do verso de número 2, diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu preciso explicar isso para você, porque esse verso aqui talvez seja um dos mais importantes para a vida cristã de uma discípula de Cristo. Diz que Jesus, pensando na alegria que lhe era proposta, considerando, o texto diz, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz e desprezou a vergonha. Qual era a alegria proposta para Jesus? A alegria que havia sido proposta a Jesus é aquilo que aconteceu. Jesus ressurge dos mortos depois de ter sido crucificado, é assunto aos céus e diz agora que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele e o Pai se fazem um junto com o Espírito, é a Santa Trindade, reina e governa o universo desde sempre e para sempre, e é o Alfa e o Ômega na boca de João, lá no último livro do Apocalipse. Essa é a glória, essa é a alegria que lhe havia sido reservada, está claro? Aí ele diz, pela alegria que lhe fora reservada, ele suportou a cruz. E aí cruz é algo que chega mais perto da gente, porque o próprio Jesus falou, cada um tem que tomar a sua cruz, no sentido de dizer aquilo que estamos concordando, a vida não vai ser fácil, vai ter uma cruz para carregar. Faz sentido? Mas você carrega essa cruz, não lamentando pelo peso dela, você carrega essa cruz não remoendo-se de ansiedade,
a respeito dos pregos que vão cravar suas mãos nela. Você carrega essa cruz antevendo, olhando adiante e antevendo a alegria que lhe está sendo garantida. Qual é a alegria que lhe está sendo garantida? É a eternidade ao lado do Pai. Nós estamos falando aqui de uma vida que dura em média 80, 90 anos, quando muito. Podem ser anos sofridos, é verdade, tem pessoas que sofrem muito por N motivos, por escolhas que fazem, por escolhas que outros fazem, e nosso coração se compadece do seu, e nós estamos juntos para lhe apoiar. Mas isso vai durar um período muito pequeno, comparado à grandeza da eternidade que Jesus tem para te colocar no colo e dizer: servo bom e amado, foste fiel naquilo que eu te dei, passa para o gozo do seu Pai, vem aqui para dentro, e agora é só alegria, não haverá mais choro, não haverá mais dor, doença, nada, viveremos para todo sempre com o Senhor. Jesus Cristo suportou a cruz, porque se lembrava continuamente da glória que estava por vir. Pastor Mário, é difícil para mim pensar nisso, isso está tão distante, é só quando eu morrer, e o aqui e o agora. Concordo, o aqui e o agora é difícil, é dureza, mas Deus está te dando tantas oportunidades de, no meio desta peleja, caminhar, correr essa corrida, ouvindo testemunhos de pessoas que venceram, para te animar, te dando forças e convicção de pecado, para se arrepender deles e receber o perdão que vem de Deus. Ele é quem te dá isso, é o Espírito Santo quem converte o teu coração, vem do Pai. Ao longo desta caminhada, Ele te dá recursos para correr a corrida bem corrida, e Ele diz: não tire os olhos de mim. Pastor Mário, é difícil aqui e agora, a bênção mesmo só vem quando eu morrer. Não, irmãos, a bênção vem aqui e agora, porque bênção mesmo não é você deixar de ter problemas quando morar na glória. Bênção mesmo para aqui e agora é você viver no meio dos problemas com o coração em paz. Bênção é você poder olhar para um lado e para o outro, encarar o gigante de frente, e depois que virar o rosto para um lado e para o outro, parar no meio e olhar para frente e encontrar o Senhor do universo, olhando para você de braços abertos e dizendo: não temas, eu estou contigo. Só experimenta isso quem conhece a Jesus. Aleluia. Se você viver uma vida assim, irmãos, eu garanto para você que daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e vai se admirar com o homem que você se tornou, com a mulher que você se tornou, com o marido que Deus fez de você, com o pai que Deus te fez. Se você caminhar com os olhos fixos em Cristo, acolhendo esse abraço que vem do alto, no meio das lutas, repousando em paz, sabendo, ciente de que, Salmo 127, aos seus o Senhor os dá enquanto dormem. Se você se apropria dessa verdade, daqui a 1 ano, você vai olhar para trás e vai dizer: eu me lembro daquele culto, que o pastor Mário disse que essa corrida é para a gente correr e crescer, é para a gente se transformar em alguém na medida e estatura de Cristo. E você vai dizer: Senhor, muito obrigado, não foi por mim, não foi pelo meu know-how, pela minha vontade apenas, foi pela Tua graça, foi pelo Teu poder. Que o Senhor nos faça crescer, porque quem cresce, deixa um legado. Que Ele te abençoe no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bom.